isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Não perca de receber esse amor nunca, né? Porque está à disposição agora, no momento da graça. Estamos vivendo o momento da graça. Não é que Deus vai deixar de amar, porque Ele não deixa de amar, porque Ele é amor, ok? O problema somos nós que não sabemos receber, porque não andamos no Espírito, porque é o nosso Espírito que se envolve com Deus. Está junto, porque é a mesma natureza. Agora, a nossa alma é que precisa ser transformada. Porque essa alma com a natureza velha, que é ela que decidia tudo, é a carne. Ela não entende Deus. Não é lá que Deus se comunica conosco. Não é com a nossa mente. Não é com o nosso sentimento. Não é com aquilo que eu vejo. Não é. Para nós experimentarmos Deus, testarmos, tem que ser no espírito, não na carne. O quão bom Ele é, que a Bíblia diz que é para nós experimentarmos. Provar e ver de como eu sou bom, Deus falou. E eu sou a verdade. Então nós experimentamos isso quando a nossa alma é transformada. Então você tem que fazer o que Jesus ensina, transformar a tua alma. Porque você, ela é tua. Porque o que estava morto, Ele trouxe vida, é o nosso espírito. Isso foi a maior criação de Deus, porque Ele teve que criar um novo espírito, agora com a natureza dele, algo que não existia mais. Isso é bárbaro, hein? Isso é o máximo. Se você entrar nessa revelação, você vai aproveitar. Mas você entra nessa revelação estudando a Bíblia. Para, medita, pensa. É daí que flui. Ô, gente, como que é que um compositor, ele cria músicas, letras, ou até um poeta, ele começa a meditar, ele para, ele pensa, ele está se conectando com algo para fluir, porque não é do seco que flui. Então, você tem que buscar meditar, pensar no que Deus é, no que Ele fez com você, um espírito com a natureza dele, que você pode mudar a sua vida. Não com a tua força, que você já tentou segunda-feira. Nunca chegou essa segunda. E se chegou, foi só um pouquinho e já pisou no balde. Não é? Não consegue. Nós não conseguimos mudar o nosso jeito sozinhos. Nós não conseguimos trazer poder de Deus para nossas vidas sozinhos, pode? Não, a gente até já tentou, né, gente? Fala a verdade, já tentamos, mas não vai. Então não é com esforço próprio, é o quanto que você sabe se entregar, porque você quer receber dele. Porque você já entendeu que você precisa de Deus, você quer mudança de vida, você quer ter paz. Eu não li aqui em Jó, que ele diz que a minha morada, a tua paz é a minha morada? Você tem que saber o que é paz. Nada tira você de Deus, nada. Isso é maravilhoso. Não há competição, gente. Porque quem está em competição está na carne e vive frustrado, doente. Isso é uma doença mental que não tem remédio humano. Fala a verdade, gente. Porque competição é inveja. Fala, competição é querer o que o outro quer, mas roubar do outro, tipo. É indigno isso. Tá? Então nós temos um espírito onde nós já temos tudo. Não há competição no reino de Deus. É igual no nosso corpo. Porque o Senhor é a cabeça do corpo de Cristo que somos nós, que formamos uma igreja. Cada um com seu dom. É igual ao nosso corpo. Cada membro do nosso corpo tem um motivo de ser. Né, gente? Porque o pé não é a mão. Por isso que falam, vai trocar o pé pelas mãos, as mãos pelos pés, você não pode. Porque cada um com a sua função. Não tem menos, não tem mais. Até os que são mais ocultos não são sem valor, são muito mais valiosos. Então, gente, nós temos que
saber o que é o nosso espírito nascido de novo. Você tem que saber. Então, é lá que você vai se estabelecer. Então, tem que mudar a mente para você poder receber dele, porque você pensa como ele, agora você vê como ele, você sente como ele, não é com a sua carne. Que se você sente amor, você não sente desprezo ou menos. Ela está querendo o que eu faço. Ela está querendo ser o que eu sou. Não, pode ser, você é você, eu sou eu. Não pode ser duas pessoas ao mesmo tempo. Sendo cada um Jesus. Cada um é Jesus. Para passar para as pessoas. Pensa nisso. É isso que Deus quer. Agora, se eu não sei nem usufruir os dons, ou seja, os frutos do amor, que é toda aquela lista que está em Gálatas, aquilo lá está dentro do amor, tudo aquilo. E ele ensinou bem como que nós vamos receber tudo de Deus para podermos ser discípulos. Nem todos vão ser, nem todos querem, mas os que são têm que estar firmes naquilo. Amém? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a graça do nosso Deus para usufruir agora da palavra dele, a presença do nosso Deus através da palavra. Deus se manifesta de várias maneiras. Uma delas é na palavra, né? É a palavra de Deus. Então, nós vamos aprender muito com essa palavra hoje. E isso é importante porque tudo que nós precisamos na vida é ter revelação da palavra. Porque Deus é a palavra, amém? O próprio Deus é a palavra, gente. Você tem que entender isso. Onde você vai buscar Deus? Você quer saber como Deus pensa? Você quer saber como que Deus age? Você quer saber como que você tem que fazer nessa situação? É na Bíblia, é na palavra. Olha aí, não, você não está sem auxílio de Deus em hipótese alguma. Você não está, já pensa nisso, você não está sem auxílio. Então, você tem que ler a palavra, porque o Espírito Santo vai lembrar você da palavra para a situação que você precisa. Se você ora em línguas, né? Gente, precisa orar em línguas. Isso muda a vida. Aparece o chamado. Quem ora em línguas, aparece o chamado. Quem ora em línguas vai ser discípulo de Jesus. Quem não ora, mas nem todos os cristãos são discípulos e nem serão. Isso depende de cada um, tá? Porque é para ser. É para ser discípulo, todo mundo. Só que quem não tem aquele desejo que arde no coração, de andar com esse Deus, de querer que ele seja ele na própria vida, essa pessoa não vai ser discípulo, tá? Porque o discípulo tem que seguir o que o mestre faz, tem que receber o que o mestre é. Valeu? Isso é o máximo. Mas se você começa a orar em línguas, isso começa a florar em você. É demais, fala, eu quero esse Deus, que demais. Então, gente, olha, as pessoas não dão crédito no que o próprio Deus fez por nós em dar o Espírito Santo. E ele se manifestou na primeira hora, ou seja, primeira hora é um modo de dizer, mas no mesmo instante que ele desce do céu e entra nas pessoas, se manifesta, começaram a orar em línguas. Então, pensa nisso, gente. Na hora. E ali houve uma mudança radical e brutal, gigantesca, na vida deles. É isso que acontece mesmo. Eu jamais estaria aqui se eu não orasse em línguas. E continuasse, né? Porque não é só orar, não. Tem que continuar, porque você para no meio da estrada. Quem para de orar começa a fazer coisa da cabeça. É isso que é o perigo, é esse, não pode parar. Porque aquele fogo, já pegaram o livro do Rick Renner, que é o do fogo, nem sei como que é o nome, é fogo, né? Chama, né? É isso aí, esse nosso coração tem que estar em chamas.
É o que aconteceu quando você nasceu de novo, quando você começou a orar em línguas. Se você está orando mais, é porque você está orando mesmo em línguas. Quem não está orando em línguas, não está orando mais, está deixando passar. Não, eu creio em Deus, não que não esteja salvo, né, gente? Mas primeiro que não vai ter os frutos do Espírito Santo, que é Deus, é o próprio caráter de Deus, com seus benefícios aqui no reino de Deus, que é aqui na terra. Não vai sofrer. Então não tem galardão quando chegar lá. Vai chegar vazio, mas está salvo. Está salvo, porque diz que vai ser salvo. Porque tudo que é carne, obra carnal, vai ser queimado. Então, é palha, é madeira, é feno, aquilo, já pôs fogo na palha? Paga na hora, né, gente? Que nem no papel. Acabou na hora. Então, isso é carne. Não adianta você ficar fazendo coisa para Deus com a tua força. Você está perdendo tempo e nem está ajudando ninguém, na verdade. Tá? Né? Então, a pessoa pensa que tá. Mas não tá, porque tem que sair dela a manifestação do Espírito. A pessoa de Jesus tem que sair do servo de Deus para agir na outra pessoa. Para que o próprio Jesus seja visto por aquela unção que sai do servo dele. O jeito que ele vive, o jeito que ele faz, o jeito que ele manuseia a palavra na própria vida. Que as pessoas pedem muito aconselhamento, sempre, em todos os ministérios, eu creio. Aqui também as pessoas pedem. Mas escuta, por que eu tenho que orar mais em línguas? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer? Então, você tem que saber manusear a palavra para ela sair com unção sem ensinar o outro. É com prática, não é com teoria. Porque teoria você não abrange ninguém. É o que anda nas igrejas por aí, que ninguém tem relacionamento com Deus. E os pastores, está cheio de pastores. Eu já escutei o Benny Hinn falar, o Dave falou, muitas pessoas, outros pregadores já falam, quando eles pregam a verdade, que em conversa com pastores, e você já leu a Bíblia inteira? Eu não, eu nunca nem li, nem sei. Outros, eu comecei, mas parei. Quer dizer, o que você tem de Deus se você não tem a Bíblia dentro de você? Porque o Espírito Santo só trabalha com a Bíblia, meu bem, não na tua cabeça. No teu espírito. Tá? Porque a tua cabeça não traz nada para ninguém. Você pode ficar falando coisas. É um orador da palavra, não é o caso. O pastor não é orador. Ele é um servo ungido de Deus, que tem que ser. Para sair a manifestação do Espírito Santo. Aquilo que é de Deus verdadeiro, experimentado por quem está ministrando. Se você vai aconselhar alguém, você está ministrando. Mas você está aconselhando com o quê? Tem que ser com a tua prática. Você só passa para outra pessoa o tanto que você tem de Deus. Sabia disso? Mas como? Não entendi muito bem. Não, olha aqui. Um exemplo. Bom, eu plantei um pé de limão lá no meu quintal. Um belo dia, começou a dar abacaxi. Não, mentira. Isso é impossível, não. Não, claro que não. Limão não vai dar. Limoeiro não vai dar abacaxi. Não, começou a aparecer abacaxi. Começou a aparecer limão. Então, você só transmite para as pessoas aquilo que você tem. O resto é cabeça, se não for. Só vai produzir o que você é. Qual é a sua prática? Como que você vai incentivar uma pessoa a não desistir e perseverar na caminhada, na oração, nas práticas espirituais? Se nem você tem, nem sabe, como que você vai ensinar isso para os outros? Pessoal de casa, que ministra para as pessoas, é por aí. Como que você vai falar para as pessoas? Quer dizer, o papel do discípulo é entrar na condição do mestre. O discípulo, o servo, nunca será maior que o mestre, mas seguirá, vai chegar a fazer igual ao mestre. É o que Jesus falou, né? Tá bom? Tá servindo isso? Então, é por isso que nós fomos salvos e nascemos de novo e fomos cheios com o Espírito Santo para acontecer isso na nossa vida. Sermos agora um canal de salvação para outras pessoas. E de ajuda e de ensino e tudo mais com os dons.
Então, se a palavra de Deus só anda na tua cabeça, se é que anda, ou sabe 3 vírgulas, gente, como que você vai ministrar para o outro se você não tem prática? Não, olha, você tem que ter comunhão com Deus. Ué, mas e você? Como que é a sua comunhão com Deus? Você tem que ensinar que jeito que é. Hã? Né, gente? Se você nem sabe guiar um carro, como é que você vai falar para a pessoa? Não, mas é tão fácil. Hoje nem precisa mais pôr a chave na ignição, com essa modernidade toda tecnológica. É só você entrar lá, olha, você aperta aquele botão ali que o carro já vai... Mas você nem sabe que botão que é. É igual a pessoa que não está sabendo. Você está entendendo? Não tem nem ideia. Eu entrei, eu nem sei o que é para fazer. Mas e para que esses pedais? Como é que eu vou fazer com isso agora? Tudo aqui, nem sei. O câmbio nem é aqui mais, é um negocinho aqui em cima, assim, uma bolinha. Eu nem sei como é que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, isso é o que a pessoa faz quando ela quer ensinar o outro e não tem prática. Está falando coisa da cabeça que não sabe, não experimentou. Está valendo isso? Então, isso é engano. Está cheio na igreja isso. Ah, vai orar. Orar o quê? Mas vem cá, eu vou te ensinar. Eu estou ensinando aqui na igreja todo dia como que ora, ou não? O que é comunhão com Deus, ou não? Então, quando uma pessoa vem pedir algo de Deus para você, é outra coisa, você tem que saber orar também. E é isso que eu vou ensinar hoje. Porque não está cheio aí dessas orações assim, tipo... Senhor, se for da sua vontade, o Senhor faz, não tem. Olha, Deus, aqui está minha irmã, meu irmão, eu te apresento, Deus, olha, se é da sua vontade, ela está querendo abrir esse negócio agora, então o Senhor Pode parar. É isso que eu vou ensinar hoje. Isso não é oração, isso é uma prática religiosa falsa que você nunca vai receber de Deus nada. E está cheio de cristão que ora desse jeito. Não, mas é porque Jesus falou, né? Seja feita a sua vontade. Mas sim, qual que é a vontade de Deus no céu e na terra? Para eu andar nisso, você tem que saber então qual é a vontade de Deus. Você não pode orar no vazio, no vago. Sabia que você não pode orar no vago? Você tem que ser específico, eu vou ensinar isso tudo. Para de falar, se for da tua vontade, é errado orar desse jeito. Anula isso, isso é uma oração religiosa. Pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus, não têm comunhão com o Espírito Santo. Então, Deus, eu não sei, mas então, se for da sua vontade, o Senhor abençoe. Deus nem escutou isso, não. Isso aí ficou assim, ó. Ficou no ar. Acabou, o vento levou. Não é bom saber disso? Então, abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Então, veja, o versículo 24 de Marcos 11, Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando a oração e a fé. Eu vou já falar uma coisa para vocês. Orar e fé andam juntas. Tá? Não dá para separar. Ficar falando qualquer coisa. Tem que ser junto, senão nunca você vai receber. Não é bom saber isso? Você quer os resultados na tua oração. Então, você tem que ter comunhão com Deus para ter resultado. E, para você ter fé, você tem que mudar até de vida, meu querido. Você tem que mudar a tua cabeça. Você tem que mudar o que você é por dentro, que você tem que crer. Olha que demais. Então, é incredulidade. Quando não recebe, exatamente, é incredulidade. Eu já me ensinei isso aqui. Aí eu orei e não aconteceu. Não aconteceu porque é incredulidade, ainda não está no ponto. Você tem que mudar aí. Enquanto você não chegar no nível da fé de Deus, você não recebe. Tá? Então, orar e fé andam juntos. Então, vamos ver aqui o versículo 24. Jesus dizendo: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, nós temos que... É muito importante observar aqui que ele está falando
o que é para nós fazermos, não é o que é para Deus fazer. Porque, gente, o religioso, a oração do religioso, sabe como que é? Taca tudo para Deus. Faz a sua vontade, o Senhor que sabe, o Senhor é o soberano. E eu fico aqui, eu não preciso nem fé, não preciso nada. Isso aí que está o errado. Veja o grande erro. Você tem que estar em ação, e ação é a fé. Então, isso aqui tudo tem a ver conosco. Nós estamos envolvidos nisso que Jesus falou, que é justamente, por isso vos digo que tudo quanto oração, em oração, pedido, crede. Então, oração e fé, você pode fazer junto, andam juntos. É aí que você vai receber. É o que ele está falando. Você pode unir, oração e fé, porque é crer. Você vai receber. É isso que está faltando. Então, não importa quanto tempo vai levar, mas se você estiver lá buscando, você vai chegar. Você não sabe que o Espírito Santo está com fogo lá, está te ajudando? Você tem que orar mais em línguas. Mas é difícil, hein, gente? Cá entre nós. Eita! Oraçãozinha religiosa é tão enganosa e falsa que a pessoa fica até horas falando um monte de bobagem. Mas depois acaba, né, o repertório, ou não. Mas é isso que David ensinava, o pastor David ensinava. Está no livro, e ele ensinava direto que ele fazia isso. E nós também, que é isso. Falou, olha, ele orou para todos os países do mundo. Ele orou para todos os líderes da igreja de Cristo Jesus. Ele orou para todos que estão precisando de alimento, que estão passando fome, que estão sendo prejudicados. Ele orou para tudo, para tudo. Quando ele orou, no relógio, mas não passou nada, nem 10 minutos. Mas eu falei tanto. E agora, Deus? O que eu vou orar? Até que ele entendeu, não, eu vou orar em línguas, porque tudo que eu tinha que orar, eu já orei. Agora eu fiz o propósito de ficar 8 horas aqui, mas, gente, passou só 10 minutos, nem 15. Como que eu vou aguentar ficar 8 horas aqui orando? Porque eu quero mudar de vida. Eu quero saber andar com Deus. Você só anda com Deus no Espírito. Então você tem que orar em línguas. Por isso que Deus falou para mim, abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios. Capítulo 14, versículo 2 e versículo 4, e leia quando o diabo vier. Quer dizer, quando a sua mente se levantar, não, isso não dá. Não, vou ler Bíblia, porque eu estou perdendo é meu tempo. Eu acho que eu tenho que confessar a palavra. Não, eu vou parar, porque eu acho que eu já orei demais, sei lá se isso está resolvendo. Então, é isso que ele quis dizer. Quando o diabo vier, você ficar pensando isso, você lê esses versículos bem alto e diga, eu creio no que a Bíblia diz. Eu estou orando para Deus. Para acontecer na minha vida o que é maravilhoso, que eu ainda nem sei o que é. Entendeu? Por isso que a vida das pessoas não mudam. Hein, gente? O que você acha? Leia a Bíblia, porque daí o Espírito Santo vai despertando o desejo de você orar. Falta a leitura da Bíblia, falta. Ah, não, eu que não vou orar 4 horas, porque isso é religião. Tá, ora 2 minutos, melhor. Faz o que você quiser. Aliás, você nem ora. Você não sabe que você tem um livre-arbítrio? Você faz o que você quiser. Agora, se você quiser andar com Deus, você tem que ir lá, na fonte. Seu jarro está vazio, você tem que ir na fonte, né, querido? Ou não? Não, eu não estou usando de sarcasmo aqui. Não, isso é realidade. Para você ter, você tem que buscar. Você tem que buscar. O religioso não busca coisa nenhuma. O religioso quer pagar promessa, o religioso quer pagar não sei o quê, o religioso quer fazer obras para Deus ficar olhando para ele e falar, coitadinho, então eu vou abençoar. O que é isso? Deus não abençoa desse jeito. Você está se afundando, sabia? A sua boia está furada, cara, você vai lá para o fundo. Isso é boia furada, hein? No meio do oceano. Então, não é por aí, minha gente, tá? Então, Deus, o envolvimento de Deus é com a graça dele, ok? Deus está na graça, é o poder, é tudo que ele fez, é o que ele é, o que está liberado para nós. Ele fez tudo, ele te deu tudo. Mas você está recebendo tudo que ele te deu? Então você tem que ir atrás dele. Então, atrás dele é o quê? É orar e ter fé para você receber. É isso que está faltando.
Mas orar o quê, né, gente? Você tem que orar em línguas. Se você não está sabendo orar direito em português, ler Bíblia, não sei o que, você tem que orar em línguas. Está precisando de uma solução no seu caso? Não, né? Ninguém está precisando, né? Todo mundo precisa. Ué. Não, você sabe que eu orei das 3 às 5 como se fosse um júbilo. Naquilo lá é toda uma glória. Para de glória, você precisa. Eu fui orar das 9 às 5, aqueles meses e meses e meses, todos os sábados, porque eu precisava, como eu preciso. Por isso que eu ando levantando mais cedo, para orar mais. Isso é isso que resolve, sabia? Mas não é que Deus fala, ai, coitadinha, que esse frio, ai, Aninha, coitada, eu vou dar para ela então. Até o que ela nem sabe, mas é tão bom. Não, gente, para com isso. Você está orando porque você precisa. Deus não precisa de nada, você não entende? E nem ele está com dozinha de você, onde se viu isso? Ele morreu por você. Ele te ama, ele não está com dozinha coisa nenhuma. Ele te ama, ele fez tudo por você. Você tem que conhecer esse caráter de Deus que te ama e que está assim com tudo que você precisa para você receber. Mas só que tem um jeito de receber, uai. Você tem que orar, como ele disse aqui, você tem que pedir com fé e crer e receber, para você receber, tá? Porque ele já proveu tudo. Com a morte na cruz e a ressurreição dele. Morreu com o que era mal e ressuscitou com a vida dele e te deu tudo. Tirou o que era contra ele da tua vida. Te deu um espírito nascido de novo. Entendeu? Então, gente, não adianta ficar fazendo discurso para os outros. Eles não estão precisando de discurso, não. Discurso é político que faz e é chato pra caramba, ou não? Ah, não dá para aguentar. Então, o discurso de pessoa religiosa é chato, eu não tolero. Porque dá para sentir se é religioso ou se é coisa da cabeça, se é de Deus. Quando é de Deus, aquilo envolve você. Porque quando é religioso, é vago. Ah, mas eu nem sei, credo, porque eu vou ter que fazer tudo isso. O que o religioso faz? Ele te dá uma lista de métodos, normas, regras, ou não? Não é chato? Que eu vou vir com um caderno de 200 páginas com todas as normas, regras e métodos que você tem que usar na tua oração. Ah, põe no fogo isso, meu. Eu não tolero isso. Eu gosto de ter coisa que me envolve. Começar com blá, blá, para com blá, blá, blá. Porque eu sou reta e direta no que eu faço. Não fico escondendo, não. Eu sou isso, você já me conhece. Tá valendo? Não é melhor? Tá? Eu não fico, nunca quis me aparentar que eu sou religiosa, que eu sou espiritual, que eu sei que Deus está com ele. Não. Eu quero Deus, eu quero andar com ele. E isso atrai os outros, porque você tem uma unção. É isso que atrai. Que a pessoa sabe que quando você ora, acontece. É aí que está a diferença. Do seu relacionamento com Deus. Além de ser ótimo para você, é maravilhoso para a tua casa, para a tua família, para as pessoas com quem você relaciona, para a tua igreja. Você não vai causar confusão lá dentro. Você vai ser canal de bênção. Você vai ter dons. O que você acha? Maravilha. É, porque onde só tem religioso é chato, porque um briga com o outro. Fica aquele bafafá lá dentro. É um cenário que a hora que apaga as luzes, gente, é tiroteio para todo lado. Jesus, hein? Né? Se numa igreja pequena já é difícil, você imagina uma igreja com quantas mil pessoas lá dentro. É um bafafá só, gente. Aquilo ali é um ninho de ratos. Deus que me livre, que eu não quero ofender ninguém. Mas é uma confusão, porque eu conheço pessoas que já perderam a fé por causa disso. Eu trabalhava lá na igreja, nos bastidores, quando apagava as luzes, fechava a cortina, era cacetada de todo lado. Ninguém tratava bem ninguém, não tinha amor de Deus por nada e nem fazia bem para ninguém. As pessoas já me falaram isso. Eu nunca fui nas igrejas, mas elas falaram isso. E fora que o pastor David cansou de pregar isso daí, tá? Então, acontece o quê? Tá cheio de gente cristão que pede, mas pede para Deus, gente, nós pés mendigo. E pede, mas sem fé. Não vai chegar lá, não é bom você saber isso?
Mas você não tem que se apavorar. Você já tem a medida de fé no seu espírito. Você tem que só saber se posicionar com a fé. E é na palavra que você se posiciona. Não precisa ter preguiça de ler Bíblia, não. Mas você não quer ler o Antigo Testamento? Não lê, mas escuta, aqui o Novo Testamento está te ensinando, é para a igreja. O próprio Jesus está ensinando. Tem vários ensinos dele aqui sobre como orar. Né? Vai lendo os evangelhos. Lê 2, 3 capítulos por dia, se você não aguenta ler o evangelho inteiro. E presta atenção, porque não é para ler e jogar a Bíblia do lado e sair. Não. O que ele está querendo dizer aqui? Ele fala com você na Bíblia. Com certeza. Tá? Porque Deus também não está falando, ele não quer também que você fique pedindo para acontecer as coisas se você não tem fé. Mas não foi isso que ele falou. Você pode pedir qualquer coisa, ele falou, mas desde que seja com fé. Mas eu vou chegar lá na conclusão disso. Porque você tem que saber também o que é para você pedir. Pode ser qualquer coisa, mas você tem que saber o que é. Entendeu? Não, eu nem sei. Como é que Deus vai te dar se você nem sabe? Então, ele tem que gerar. Se for da parte dele que tem que ser, ele vai gerar o que é para você pedir. Como eu digo aqui, que eu tenho pedido coisas que eu nunca sabia que eu tinha que orar para ter aquilo. Para acontecer aquilo, eu nem estava sabendo que Deus queria resolver tais situações. São coisas que a gente está acostumado, vai levando a vida, e não é. Então, é tudo assim. Para a tua vida melhorar, é demais. Ele que vai nos ensinando, tá? Então, quem não tem fé, fica pedindo, tá? Então, não é com prática religiosa e também não é ficar orando, e assim, tipo, Deus vai fazer, porque Ele está vendo que eu estou me esforçando, que eu estou orando, mas você está orando sem fé. Ele não vai fazer. De jeito nenhum, ele não vai fazer. Ou então, não, Deus está vendo que eu venho todo dia que ele está impressionado. Ele não está impressionado. Tira isso da tua cabeça. É bom saber disso, para você se posicionar. Porque se você está se relacionando com Deus, é outra coisa. É diferente a sua oração. Não é aquelas rezinhas que você fica falando lá e que nunca vai acontecer. Porque nem fé tem. A pessoa nem está com fé, tá? Deus não está, então Deus, ele vai ficar cansado de ouvir, porque tem lá que aquele juiz ficou cansado, que não sei o quê, mas aquilo é outra história, que não tem nada a ver em cima daquele jeito que está ali. Precisa ter revelação do que Jesus está falando. Não é que Deus fica cansado de ouvir você pregar. Tem tanta gente que vem, não, Deus está até cansado de mim. Gente, você não conhece Deus, que conversa é essa? Você está querendo trazer Deus no teu nível. Sabe, Deus já está cansado de mim. Mas que quer dizer, essa pessoa nem está cheia dentro da igreja, gente, com essa conversa. Você, é assim. Você fala o quê? Você não vai fazer pregação, né, gente? Você fica escutando, deixa pra lá. E ele não vai realizar nada. Então, você quer ver Tiago capítulo 1, versículo 5? Então, primeira coisa, gente, tem que orar e quando pedir, você tem que ter fé. Porque você pede dentro de uma oração. Porque estar na presença de Deus já é oração. Então, Tiago, vamos ver. Está valendo isso? Então. Mas o Espírito Santo vai te posicionar se você orar muito em línguas. Ele te posiciona. Você tem que ficar sozinho orando em línguas. Eu quero ver. Isso aqui é, né? Mas eu preferia muito. Eu adoro conversar com os outros, tomar café, falar. Gente, naquela época. Aí era assim, meu quarto. As meninas vinham do quarto delas para cá, tinha uma escada que subia, porque minha casa, o terreno era assim, a rua era aqui em cima e aqui embaixo era o quintal. Os quartos foram feitos aqui embaixo, então descia uma escada, embaixo tinha um quintal grande, com a varanda grande, tinha a cozinha, aquelas coisas. E os quartos eram ali, e lá em cima eram as salas. Então, elas saíam do quarto delas, elas iam subir para ir lá para a sala delas de estudo. Ou então elas estavam descendo. E eu estava lá no meu quarto, e eu via quando elas vinham, então, eu não sei o que, elas já com o pé na escada assim para subir. Eu queria conversar com uma pessoa de repente, porque muito tempo sozinha eu queria. Mãe? Não, tá bom, e ia embora. Eu gosto de conversar, eu gosto de relacionamento com as pessoas, eu gosto de estar sentada, sabe, eu conversa, ouve. É tão bom, isso é bom para a alma.
Mas nós não podemos levar a vida inteira nisso, porque a gente dispersa. Isso é bom, mas o Espírito Santo nos ensina que nós precisamos ter mais tempo com Deus. Então não dá para ficar toda hora nessa coisa que é muito bom, essa da alma, não é? Então, a gente precisa posicionar a nossa alma em buscar Deus. Ela acostuma porque ela é treinável. Ela se adapta a tudo aquilo que você puser ela para fazer. Ela é treinada. Então, vamos ver versículo 5 de Tiago, capítulo 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça aqui está falando para pedir, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então, Deus não quer que nós andemos na vida sem fé de jeito nenhum. E nós precisamos da sabedoria para saber como nos posicionar em certas situações, como agir. A sabedoria entra aí, é muito maravilhoso. Então, ele não quer que a gente fique sem a fé, porque se eu não tenho a sabedoria, porque a sabedoria também está ligada à fé. Porque você sabe como que você tem que proceder, porque vem de Deus, é do teu espírito, não é da tua cabeça, é sabedoria de Deus, tá? Então, ele está dizendo, peça. Agora, veja o versículo 6. Peça, porém, com fé. Então, aqui ele já está falando de sabedoria. Eu não sei como que eu vou agir. Ô, gente, o que Deus fez para Salomão? Ele se tornou rei. Falou, então, Salomão, agora você pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. Ele podia falar assim, eu quero um reino, onde eu vou ter o seu poder para mandar nos outros. Né, gente? Podia ser isso, vamos ver. Não, ele falou, eu preciso de sabedoria porque eu sou muito jovem, como é que eu vou governar essas pessoas, Como que eu vou governar? Ai, Deus fez tudo para ele, você viu? Pediu certo dentro da vontade de Deus. Se você pedir dentro da vontade dele, mas eu vou te ensinar como é que você vai saber a vontade dele. Se você pedir dentro da vontade dele, você tem tudo. Tudo. E realmente, quando eu cheguei em Alphaville, o que eu pedi para Deus foi isso. Fiquei mais de ano pedindo isso todo dia. Eu preciso de sabedoria para comandar aqui a tua palavra, o que o Senhor quiser que eu faça, que é para ser feito, eu preciso para lidar com essas pessoas que eu não sei como fazer. E Deus foi me dando e está me dando até hoje, é por aí, tá? Então é isso daí. Agora, veja aqui, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida, versículo 6, né? É semelhantemente à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que é isso daqui? Duvidando é a pessoa que não tem fé. Como que é isso daí? Você está numa situação, você está dividido entre um posicionamento, uma decisão que você tem que tomar numa situação. Isso quer dizer que você não está confiante. Então, isso não é fé. Se você não tem confiança. Porque quando você pede, você tem que ter plena confiança. Não pode duvidar. Mas o Espírito Santo te ajuda. Os momentos que você está a sós, tá? Então, é assim que você vai pedir algo para Deus, que você crê que você vai receber. Então, você não pode duvidar. Ai, eu nem sei. Ai, então, isso daí, ele já está dizendo aqui, ó, que isso aqui não vai ser bom. De jeito nenhum. Por quê? As pessoas são assim, de repente elas até acham que estão certo, pedindo certo, porque está com a emoção, acho que é isso, mas daí olha para a circunstância e vê que o que está orando não está acontecendo. Duvidou. Duvida, porque olha para onde não tem que olhar. Você tem que olhar para a palavra de Deus, para o pensamento de Deus, para o que Ele fala. Mas, gente, isso daí não é nada carnal. Se você não é uma pessoa que anda com Deus, porque para andar com Deus você tem que andar na palavra, você tem que ler Bíblia, meditar na palavra, você não vai controlar isso, porque não é você que controla. Ah, é você que controla a tua língua? Diga-me agora. Aqui, 1, 2, 3. Já tentou? Apesar que a língua tem que ser domada, Deus falou, está aqui mesmo, nesse livro. Mas como que você vai domar a língua? É com o Espírito.
Vocês estão acompanhando? Então não é nada carnal, nada da cabeça. Eu não posso dominar agora, que eu não vou duvidar, ou que eu vou aceitar. Porque isso é algo que é trabalhado com o Espírito Santo no nosso caráter. Por isso que eu preciso dele. Quanto mais você orar em línguas, mais o Espírito Santo está falando a Bíblia para você, dentro de você, aqui, para você ter conhecimento. Conhecimento é na tua mente, que ele revela, vem do Espírito, do seu Espírito, porque o Espírito Santo está lá, e ele age na tua alma. A tua alma é o quê? A tua alma é intelecto, é razão, é mente. Ele revela, você entende. Tá valendo? Isso é uma vida espiritual para mudar a sua vida. Pra você não ser um religioso, gente, que tá 30, 40, 50, sei lá, quantos anos com Deus e tá nesse aí, gente. Nesse chove não molha, isso dá para desistir, né? Tipo, nem vou na igreja. Gente, eu já sei que tem que fazer isso e depois eu não estou fazendo. Desanima! Desanima porque não faz, fica frustrado. Esse que é. A pessoa ficou frustrada por quê? Eu estou levando minha vida muito bem. Não, vai chegar lá e vai falar isso. Acontece que a pessoa começou a fazer e não conseguiu, ela se puniu. Porque não chegou até o ponto que o Espírito Santo envolveu. Que é só carne. Vocês estão acompanhando? Por isso que a pessoa desiste. Porque não chegou no ponto onde se envolve com Deus. Mas você tem que ficar lá. Esperei com confiança em Deus, né? Deu uma passada com confiança na presença de Deus. Esperar é uma coisa, né, meu filho? Tá valendo? Você tem que ficar lá. Eu estou aqui te esperando, Senhor. O Senhor vai vir, o Senhor vai se manifestar na minha vida. Porque eu não vou largar, eu preciso mudar de vida. Eu quero andar com você, que é isso que é bom. Mas fica lá orando. Orando o quê? Orando em línguas. Depois você pode falar um versículo, pode fazer uma adoração, mas ora a maior parte em línguas. Que aí sim você está esperando. Né, gente? É isso aí. Depois eu queria conversar um pouquinho, as meninas não queriam não, já se mandava, tá? Então, vê que tudo que está ao contrário, a pessoa pega e já duvida, que é o que ele está falando aqui, ó. Você pede, mas você não pode duvidar. Você tem que estar firme. E se duvidar, eu não aceito essa dúvida, porque eu ando pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Já está feito, porque está escrito. Nessa hora você dá uma, sabe, assim, combate. Põe fora. Aí que está a autoridade. Você não tem autoridade, porque você nem está sabendo o que está rolando. Não se envolveu com o Espírito Santo. Então, o primeiro ataque que vem, arreia. Porque não se envolveu com o Espírito Santo. Se você estiver envolvido com o Espírito Santo, você nunca vai largar. Nesta hora, você sabe o que fazer. Como é que Deus falou para mim? Você lê 1 Coríntios 14. Porque sabia que eu ia... Mas eu tinha envolvimento com ele. Eu orava menos em línguas. Ele queria que eu orasse mais. Não tinha ninguém pregando para mim. Eu orava, mas não era tanto. Mas aí ele me ensinou isso. Se eu já não tivesse um tanto de envolvimento com ele, eu já tinha naufragado. Naufragado o quê? Na fé. Que é isso que a gente já estudou, tá? Então, o certo é manter os olhos em Deus, em Jesus, para você ficar com na visão do que ele já proveu para você, porque você não sabe o que ele já proveu para você. Proveu, fez, está feito, realizado, consumado. Você precisa saber, já está feito tudo que você precisa. Então, é a palavra de Deus que te ensina isso, tá? Então, a fé é você pedir, é simples, é você pedir aquilo que você sabe que você já tem. Olha que demais. E não ficar aflito, e não ficar duvidando. Tem importância que está demorando, eu já tenho. E vai confessando e orando em línguas. Orar em línguas te leva lá, te dá sucesso na vida. Eu orei 8 horas por 4 anos e não aconteceu nada, eu larguei, tá? Parabéns, até logo, seja feliz.
Porque não orou. Não mesmo. Não mesmo. É enganado por si mesmo, pelo próprio coração. Porque se em 4 anos você orou 8 horas em línguas por dia, meu filho, você já estava com as nações aí pregando em tudo que é lado. Sei lá o que Deus estava... Olha, você estava arrebentando no espírito. Estava na glória. Ah, com certeza. 4 anos? Barrabás. Aí, gente, vai contar mentira para lá. Pessoa enganada pelo próprio coração, fica contando mentira. É o pior defeito da humanidade, é contar mentira. Vocês já pararam de contar mentira? Ah, por favor, vai. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Quando vem gente aqui, conta uma mentira para mim, talvez na hora, nossa, que beleza. Mas, gente, é eu dar 2 passos fora, tá na minha intimidade, na hora bem, pá, ai, a mentira, eu vejo como que aquilo foi tudo papo furado. Não é que pode, né? A pessoa não anda no espírito, não, é cara de pau, pelo amor de Deus. Não é condenação isso, mas é mal, não consegue chegar em lugar nenhum. Porque não pode contar mentira. É melhor não falar nada, que nem o David fazia com a Roseli. Ele não falava nada. Mas mentira ele não contava. Até o dia que ele foi no McDonald's contar toda a verdade para ela. Ela foi a pé depois, subir num viaduto lá, a pé, porque ela ficou até chocada com tudo que ele contou para ela. Mas daí ele parou o carro bem, querida, sobe, eu te amo. Você não chegou no ponto que você não pode contar mentira? Isso é pai do diabo, hein? Está servindo ao próprio Satanás, que Jesus falou. Vocês são filho dele. Nós éramos. Mas nós nascemos de novo, agora eu sirvo a Satanás contando uma mentira para você? Isso é infidelidade completa. Você não respeita o seu próximo. Muito menos a Deus. Pensa nisso. Não, eu não estou aqui metendo pau em ninguém, né, gente? Estou pregando. Que você não se sinta ofendido, que você vai examinar o seu coração. Quando você está orando, você não enxerga. Ou quando você conta uma mentira, não faz, né? Lá dentro. Pem, pem, pem. Tocou a buzina lá. Então, gente, é carne mesmo. Cauterizado já. Não ouve Deus? Fala aqui comigo, gente. Sim ou não? Ah, então, viu? Sim. Bem baixinho, mas sim. Né, gente? Que é feio esse pecado, que é isso? Não é para contar mentira. Não é, você se afasta de Deus, você está longe dele. E como que nunca vai acontecer milagre na tua vida do que você está esperando? Porque você crê na mentira, não na verdade, que é Jesus. Que ele não mente, ele diz, é incapaz de mentir. Porque ele é a verdade. Então, estabeleça a sua vida na verdade. Para de contar mentira. Né? Mas isso é com o Espírito. Agora veja o 7, versículo. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, tá bom? Quem duvida não vai alcançar. Jesus falou, não vai. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa pessoa está duvidando. Não vai receber, não vai. Porque olha para a circunstância em vez de olhar para as promessas de Deus, que ele já fez tudo por você. Fica olhando aqui, isso não vai mesmo. Olha aí, eu estou orando, mas isso nunca vai acontecer. Nem ouse pensar isso. Nem ouse, porque você está atrapalhando, você não vai receber. Você mesmo está atrapalhando você para receber o milagre. Então não é por aí. É para nós pedirmos com fé o que Jesus falou lá em Marcos 11, 24. Ora, pede, com fé, creia e você vai receber. Mas como que você vai ter a fé? É o Espírito Santo. Ele é o Espírito da fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já fez. Deus, meu Pai, o Senhor já me deu isso. Eu te agradeço, porque o Senhor... aleluia! Você começa a ter força, você começa a ter alegria, você começa a ter vontade de viver, porque você vai ver o milagre, você já está vendo no seu espírito. Você não se abate. Levanta, gente, não vai dar mesmo, isso nunca vai acontecer. Tá triste, a pessoa, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Mas lá dentro tá podre, doente, sofrido, porque tá acreditando na mentira. Eu achei que eu ia ter, mas eu estava sendo enganada. Gente, o que é isso?
Isso é o próprio espírito do engano, da mentira, da incredulidade. Acaba com a nossa vida, ok? Então é tudo que ele está falando. Esse não vai ter nada, não. Pede sem fé, não vai receber, é isso que Jesus está falando. Então é para orar, crer que já recebeu e recebeu. Então veja Mateus 21 agora, vamos lá. Não é bom saber isso, gente? Você mesmo vai ficar lá orando. Não. Ouça isso, põe lá no seu áudio e fica escutando essa pregação até você se convencer. E vai orando em línguas. Fala, não vou desanimar. Não vou desanimar. Né? Então, Mateus 21, nós vamos ver o versículo 22. Olha aqui, Jesus não mente, né? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. De novo ele está falando, a oração tem que ser com fé. Quando você orar, pede, crendo, já recebeu. E você vai ter a manifestação. Se demorar um pouco, é porque você não está crendo ainda. Está demorando? É porque você não creu. Não é porque Deus, espera aí. Ana Maria, não, você vai ter que esperar mais. Depois agora eu não estou olhando para o teu pedido. Isso não existe. Quem falou isso? Que Deus está o quê? Ele está segurando? Ele não segura a bênção. Ele deu. Deus já deu a bênção. Nós que seguramos com a incredulidade. Eu já preguei isso já várias vezes, mas hoje Deus quis que viesse, porque tem que vir todo dia com essa lição aqui. Porque isso é importantíssimo. Isso é a base da nossa vida com Jesus, né? A nossa vida cristã. Então, nós vamos ter a manifestação. Então, só pedir, gente. Só pedir. Apenas pedir. Não assegura a resposta. Não traz. Não é. Precisa de mais coisa, mais ingrediente aí. Não é só pedir. Porque ele diz pedir, crendo. Peça, crendo e receberás. Ele não falou peça e receberás. Mas ele acrescentou algo ali. Ele explicou melhor que eu tenho que crer. Porque eu, fazendo essa oração, eu vou começar a ter uma visualização dentro de mim. Da resposta pronta. E aquilo me alegra, aquilo me dá força. Porque quando estiver dentro de você, você já está pronto para receber. Vai acontecer. Porque se você estiver duvidando, não está pronto. Vai orando. Porque você fica racionalizando. Mas como? Como? E daí? Como? Você é Deus. Deus não vai falar para você que jeito que ele vai fazer. Ele nunca fez isso. Ele faz. Então você que está atrapalhando a história. Porque você quer saber como. Não, Deus, então eu acho melhor. Você não... Para, você não precisa de... Ele não quer ter os conselhos. Está escrito lá em Romanos que Deus lá está precisando de conselho de alguém. Ele lá vai buscar conselho. Nós que precisamos dos conselhos dele, né? Nós somos audaciosos. Nós adoramos dar conselho para Deus e ideias. Então cai fora dessa, tá? Porque não é por aí. Então não é só crer. Então, eu já pedi para Deus ficar na vontade dele. Eu escuto isso, gente. Gela aqui dentro. Eu tenho que ficar quieta. Tá bom, irmão, irmã, tudo bem. Tá, vai orando, né, querido? Vai que vai acontecer. Porque você não põe essas coisas dentro dos outros, só o Espírito Santo. Você é que tem que buscar ter isso. Porque você já tem no seu espírito. Agora você tem que ser humilde, em primeiro lugar, em se submeter a Deus, não querer usar o seu intelecto, a sua força, a sua incredulidade, você vai ficar livre dela, o seu orgulho, entra tudo isso. Porque você vai ter que ser nada, eu tenho que ser nada para Deus entrar aqui e fazer, é isso aí. Ele só faz nessa condição. Quando eu viro nada, quando eu dependo dele. Eu nunca fui lá buscar o pastor David, ou fui nas conferências dele, eu fui para aprender, porque eu nem sabia exato quando que ele ia vir. Tinha aquilo no meu coração, mas não sabia quando, porque eu mesmo sabia que eu não estava preparada para trazê-lo. Mas eu não ficava perguntando para Deus que jeito que você vai fazer, que jeito que você... Não, estava tranquila, orando, esperando e confiando e sabendo que eu não posso. Eu não podia e eu não posso, não é com a minha força. É com a força dele. Então, você tem que chegar no zero do seu eu. Porque
Porque você sempre foi Deus na sua vida, você tem que largar a mão. É difícil, mas é com o espírito. Você vai mudando o seu jeito, você vai sabendo se posicionar no espírito para você receber. Porque nós temos que nos humilhar diante de Deus, tipo, eu não vou fazer da minha cabeça. O Senhor vai, eu creio que o Senhor vai dar resposta. Mas a gente quer respostas imediatas, e nem sempre é. Porque nós não estamos com a fé prontos para receber. Prontos é isso. Não tem fé, não recebe. É com fé. Ele estabeleceu isso e ele não sai disso. Ele é fiel. Chegou na fé, recebeu. Então é isso que Deus faz, tá? Então, por isso que Jesus não falou apenas peça. Senão ele tinha dito, só pede e pronto. Eu faço. Mas ele acrescentou, você tem que orar, porque você entra na oração, você está num clima com ele. Um envolvimento, é isso que tem que acontecer. Por isso que não é em 2 minutos, gente. Você tem que... a moça enquanto rapazinho, eles não vão namorar? É lindo, né? Nós já passamos por isso, né? Esperar aquele momento, namorar é tão bom. Encontrar, meu Deus, que coisa boa. Então, um envolvimento. Nossa, pegar... Hoje, né? Não sei, esses namoros de hoje, acho que tá muito fora da minha vida. Porque, né, pegar na mão do namorado, só isso. Gente, vai que envolvimento maravilhoso. Conversar, conhecer, partilhar, coisa boa. É isso, você tem que entrar num relacionamento com Deus, precisa de tempo. Precisa aquele momento com Ele. Valeu? Você tem que ter um momento com Deus, onde você tem o prazer de estar com Ele. Porque Ele tem prazer de estar com você. Não com a sua carne, mas com o seu espírito. Com o seu envolvimento, para Ele passar tudo que é maravilhoso para você. E ir curando você, mudando. É isso aí. Então, orar é isso aí. Então, veja só, a oração da fé, ela é governada por 2 coisas. Então, a primeira que nós estamos vendo aqui, que é orar com fé. Mas tem também orar, agora nós vamos dar um passo mais para frente. É orar também com a vontade de Deus, para você receber.